Bom dia. Já estão acostumados, né? A palma para conectar aqui o vídeo para a gente iniciar a gravação. Então é o domingo, né? Tão esperado da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nessa manhã podemos celebrar com alegria, né? E gratidão. Estamos aqui, graças a Deus, com vida, com saúde. Deus tem nos guardado. Então, damos boas-vindas a todos vocês. Sintam-se à vontade, os nossos visitantes. E vamos passar esse momento, então, da adoração, do início do culto. Eu convido você primeiro a fechar os olhos, baixar sua cabeça e colocar a sua vida na presença do Senhor, agradecendo desde já por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, né, na vida de cada um de nós. Enquanto isso, vamos ouvir o prelúdio. Louvamos o Teu nome nesta manhã, Deus de amor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, porque podemos estar aqui na Tua casa e agora, neste momento, Pai, apresentar diante do Senhor a nossa adoração, os nossos louvores, um coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós celebramos o domingo da ressurreição, né? Todos preparados, o pessoal do coral, que vai apresentar depois também, as crianças. Mas eu quero ler um texto que vem aqui na minha Bíblia, né? Que fala desse domingo. E fala em especial de Maria Madalena, né? Que Maria, ela foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Então, quando a maioria dos 12 fugiu diante da prisão e da crucificação de Jesus, ela, Maria Madalena, o acompanhou e ficou junto à cruz. Bem cedo, no início da manhã de domingo, Maria e as outras mulheres foram ao local do sepultamento para ungir o corpo de Jesus, mas não o encontraram. Assustadas, elas se perguntavam: quem poderia ter removido a pedra e retirado o corpo? De repente, 2 anjos apareceram e anunciaram que Jesus já não estava morto, mas ressuscitara. Elas correram e anunciaram aos discípulos o que ouviram. Pedro e João foram até o sepulcro e Maria Madalena os acompanhou. Os 2 encontraram o túmulo vazio e voltaram para casa. Mas Maria ficou na entrada do túmulo, chorando. Ela então viu 2 anjos que lhe perguntaram o motivo do choro. Após lhes explicar que não sabia onde estava o corpo do Senhor, ela se virou para trás e viu um homem que parecia ser o jardineiro do local. A princípio, Maria se deixou dominar pela explicação racionalista de que o corpo fora removido. Ao ouvir, porém, uma voz familiar chamando-a pelo nome, percebeu que estava diante do próprio Jesus. Ela foi a primeira testemunha ocular da ressurreição e correu para anunciar aos discípulos as boas novas. A vida de Maria ensina que a gratidão por tudo que Cristo fez por nós se evidencia numa caminhada de serviço dedicada a Ele.
quando compreendemos a enorme miséria em que vivíamos e percebemos o valor da salvação que recebemos, nossa única reação é a entrega completa ao serviço do reino de Deus. Amém? Então é com essa gratidão no coração que eu convido você nessa manhã a se colocar em pé, a relembrar esse passo a passo dessa história, né, da crucificação, da ressurreição de Cristo, porque Ele está vivo e hoje nós comemoramos, né, nós vamos celebrar com alegria a vida do Senhor Jesus. Essa primeira canção nos lembra que é uma tremenda graça, que é a graça recebida a cada um de nós, a você que tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Amém? E a gente vai fazer com palmas, tá? Deixa eu só, na hora que o Tindy fizer a batida ali, a gente acompanha no ritmo. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que teve a terra com tempo santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou, você deu sua vida, estou lhe dando enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, torna o mundo sua justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Fez por mim. Foi por mim, foi por você, digno, digno, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte ele venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém. É isso
esse amor infalível, esse grande amor, que Ele se sacrificou naquela cruz, por mim e por você. E nós vamos cantar esse também. Foi por amor que Jesus se entregou. Amém? Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. A morte tentou vencer. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor. Mais uma vez, foi por amor. Foi por amor que Jesus se
tens feito, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, como Maria Madalena, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. só as vozes mais uma vez. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Que foi morto, ressuscitou e hoje vive. Amém? Podem se assentar. Ok, bom dia a todos, graça e a paz, amém? Feliz Páscoa a todos vocês. Hoje é tempo de celebração, amém? Celebração, hoje é reverência, hoje é tempo de esperança, hoje é tempo de nos aquietar diante uma mensagem que para nós do século 21 talvez fique com uma certa complexidade, por isso que estamos falando de algo que foi um divisor de água na minha vida e na humanidade. Estamos falando de algo que a nossa mente, que a nossa percepção, que a nossa lógica não tem como dimensionar, e a gente tem que lançar por fé e pela fé em Cristo Jesus. Então, queridos, quando se fala em Páscoa, estamos falando nessa dimensão, tá? Onde é necessário uma reflexão, né? Um rebuscar, um mergulhar nas Escrituras, ter o entendimento, a lógica, o raciocínio desse Evangelho do Reino de Deus, em que esse menino, na figura, né, de uma criança, se fez homem, teve a pele minha, teve a sua pele, ele se encarnou, e depois, ao chegar aos seus 30 anos de existência, ele levantou uma bandeira do Evangelho, e por 3 anos então ele trilhou esse grande desafio. Queridos, esse trilhar dessa figura, desse sacerdote, desse
Jesus, o Filho de Deus, né? Esse Jesus Cristo de Nazaré, ele chamou 12 discípulos, 12 homens. E é interessante que como Deus, ele, em Cristo Jesus, ele escolheu, ele convocou essas 12 pessoas com as suas peculiaridades. Amém? Desde não fazendo uma discriminação com respeito à profissão, mas desde um pescador até um médico, Lucas, a gente percebe que esses 12, então, trilharam as pegadas desse Mestre Jesus Cristo por 3, talvez para muitos de nós, talvez 3 anos seria pouco, mas queridos, quando Jesus caminhou, ou esses discípulos caminharam com esse Mestre Galileu, foram 3 anos, literalmente, em koinonia, em comunhão, em conexão. Vocês estão entendendo isso? É a dinâmica, né, pensando de uma maneira assim bem, talvez, né, não tão preciso, mas é a dinâmica de um casamento, de um relacionamento, onde, né, a relação acontece debaixo do mesmo teto, né, é o diálogo, é a convivência, é o falar, é o ouvir. E Jesus, com seus 12 discípulos, então, eles literalmente, né, cruzaram, né, as suas histórias. Jesus não somente discursava, mas os discípulos acompanharam esse discurso na realidade, na vivência, na prática. Jesus falava assim, e todo o meu movimento é um movimento em que o meu Pai, o Criador, o Eu Sou, ele sinaliza e eu então executo. E o meu Deus, meu Pai, é um Pai de amor. Enquanto aquele sistema daquela época dizia, não toque os leprosos, Jesus fazia o quê? Tá certo, eu não vou tocar esses leprosos, porque eu vou me ser impuro. Mas não, ele tocava as pessoas. E nesse tocar, então, se manifestava a glória, o amor, o poder, o sobrenatural de Deus sobre o homem, sobre a mulher. E é nessa dinâmica que esses 12 homens, em convivência diária, né? E ao final, né, desse período de 3 anos, Jesus, ele muda um pouco o seu discurso, e ele fala sobre a sua obediência para com o Pai. Obediência essa que o levaria a uma morte, e uma morte de cruz. Mensagem essa que os próprios discípulos, nesse período, né, de caminhada, eles tiveram uma certa resistência, vamos dizer assim. O próprio Pedro, um dos discípulos mais chegados, chamou Jesus mestre. Jamais isso vai acontecer com o Senhor. E Jesus reage, né, com um termo até um pouco assim, né, difícil, né, mas o mestre diz, arreda-te de mim, Satanás, porque aquilo que você fala não procede do Pai. Uau! Os discípulos, então, eles, diante dessa fala, do que fim estaria, né, levando a esse mestre, esse Jesus, eles não acataram. Não tiveram dificuldade de aceitar esse fim. E cada um de nós, depois de 2000 anos, né, desse fato, como isso chega aos nossos corações? Se para os discípulos que caminharam tete a tete, olho no olho, ouvindo, percebendo, tateando o movimento desse Deus de amor e de poder, quanto mais você,
ao lermos esse texto que foi lido hoje de manhã pela dirigente, nós nos colocamos também, juntamente como Maria, como esses discípulos, né? Que nesta manhã, né, diante desse Cristo que se fez homem, em obediência ao seu Pai, e uma obediência que levou à morte e morte de cruz, e ele declarou: tetelestai. Isso significa: está consumado. Está consumado a obra que o Pai tinha colocado nas mãos dele. Está consumado. Isto é, não precisa de adendos, não precisa de complementos, não precisa de acréscimos no Evangelho do Reino de Deus. Você crê nisso, queridos irmãos? De que a obra do Senhor, ela é completa, ela é absoluta. Tetelestais, está consumado. E nessa fé que eu preciso abraçar, eu não preciso de mecanismos, recursos, técnicas, para que o meu casamento, para que a minha mentalidade, para que a minha alma, para o meu psique, né, possa ser pleno na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é plena, ela é a verdade, ele é o caminho, ele é a porta. Amém? Eu creio isto, de que essa obra que Cristo fez na cruz tem esse significado, tem essa essência. Mas, queridos, fica um grande desafio para cada um de nós nesta manhã. Por que buscar entre os mortos ao que vive? Foi uma fala do sobrenatural, de um anjo. E nós, nessa caminhada de espiritualidade, será que muitas vezes nós não temos voltado ao túmulo novamente? Tentando buscar esse Cristo morto? Ou na cruz? E nesta manhã, eu queria rapidamente compartilhar uma inquietação que o apóstolo Paulo teve com respeito à igreja de Corinto, em que essa igreja estava tendo uma dificuldade, como eu e você temos com respeito à ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 14 a 16, na minha versão está assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos como por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Queridos, isso é muito importante, é muito sério, né? Numa outra versão, está assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. E se Cristo não ressuscitou, ainda estão em seus pecados. Numa outra versão fala: continuam na escuridão, mais perdidos do que nunca. Paulo trabalha 4 pontos, vamos dizer assim, nesse trecho, com respeito se Cristo não ressuscitou. Eu queria rapidamente somente reforçar 3 questões que eu vejo assim muito interessantes. Se Cristo não ressuscitou, a minha profissão, vamos dizer assim, é uma profissão balela, é uma profissão vã, inútil. A minha profissão, como pregador, como pastor, tem que ter como fundamento
né, nessa obra do Cristo encarnado, do Cristo que carregou sobre si a minha natureza. A minha pregação tem que se embasar nesse logos, nesse amor incondicional, porque Ele me ama, porque eu sou filho de pastor. É isto? Por que será que Deus te ama? Porque eu sou bonzinho. Eu vou fazer um parênteses aqui. Aquele que se considera bonzinho, atira a primeira Bíblia em mim. E eu arrisquei agora, né? Pastor, para com isso, pastor. Né? Deus nos amou, nos ama de uma maneira incondicional. A obra foi perfeita, mas Ele ressuscitou, vencendo a morte e o pecado. E a minha mensagem, o teu testemunho, o seu estilo de vida tem que estar embasado nessas verdades. Amém? Nessas verdades. Na igreja primitiva, os apóstolos, eles anunciavam, como a gente pode ver em Atos 4:33, Atos 4:36, fala assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância graça. Que verdade tremenda! O anunciar o Evangelho de Deus, o testemunhar, o meu testemunhar, queridos, tem que ser mediante essa obra, desse poder de transformação que eu provei em Cristo Jesus. Amém? Você tem esse testemunho? Precisamos ter esse testemunho embasado nesse poder, Pregação, então, a gente entende como estilo de vida, um exercício da nossa fé, marcado então pelo dunamis, isto é, pelo poder dessa ressurreição. Em Romanos 1,16, Paulo nos diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que eu e você temos entendido e vivido este Evangelho? O meu estilo de vida tem sido marcado por esse poder, dessa ressurreição? Então é algo para a gente estar pensando. E uma coisa outra interessante que Paulo fala aos Coríntios, de que do momento que, além dessa pregação não estiver embasado nesse Cristo ressurreto, a pregação se torna vã. Paulo ainda fala que a tua fé é inútil. Se eu perguntar para você, você tem fé? Você vai dizer: sim, tenho fé. Amém? Eu tenho fé. Mas a grande questão que Paulo traz aqui em Corinto, ele está dizendo, não é uma questão de fé no sentido de definição, de Hebreus 11, acho que fala a definição do que é fé, mas a questão que Paulo está falando para os coríntios aqui, é essa questão: aonde a sua fé está depositada no quê? Eu creio que é um grande diferencial. Ter fé, eu acredito. Nessa semana nós temos tido as nossas reuniões de orações no livro de Tiago,
e particularmente esse texto que nós meditamos falou sobre essa questão da prática, né, das boas fé e obras e tal. E Tiago fala assim, questão de crer, até o diabo crê e treme. Uau! Então, com relação ao crer ou ter fé, né, da existência de um Deus, acho que ele, né, todos nós temos essa questão. Mas a grande questão é aonde você tem, ou no que você tem depositado a sua fé. John Wesley não fala assim, a fé cristã é, portanto, não só o entendimento do Evangelho de Cristo, mas também o quê? A plena confiança no sangue de Cristo. Eu tenho que ter uma plena confiança, fé, né, nessa obra da cruz. E essa obra se tornou completa porque Ele morreu por nós, mas ao terceiro dia, Ele venceu o pecado e a morte. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Amém? Retirando a ressurreição de Jesus, não há onde colocar a fé. Paulo então destaca que a fé nasce quando se olhar para Jesus crucificado, né, e ressurreto. Pois eu sei em quem tenho crido. É um texto em que Paulo, né, compartilha com o jovem Timóteo, né, diante do desafio do pregar o Evangelho, esta questão. Pois eu, diante das dificuldades que ele estava enfrentando no seu ministério, falando, onde eu tenho depositado a minha fé? Eu sei em quem tenho crido. Por isso que diante dessas dificuldades, né, que Paulo enfrentou, ele pôde estar superando nessa fé. E por fim, queridos, Paulo então lhe fala, se Cristo não ressuscitou, além da nossa pregação ser inútil, sem vã, né, a nossa fé também ser inútil. Em terceiro lugar, eu e você estaríamos vivendo uma vida sem esperança. A sua vida ainda estaria sendo marcada pela natureza do pecado. Estaríamos ainda sendo escravos do pecado. Vocês entendem isso? Né? Versículo 17, né? Ainda permaneceis nos vossos pecados. Isso é muito, né, desafiador, né? É um alerta que Deus, né, faz para cada um de nós. Por que, queridos? Porque o salário do pecado, o quê? Romanos 6,23, é a morte. A minha condição, né, sem essa obra, é a morte, é a condenação eterna. Mas o dom gratuito de Deus, né? O texto continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E por fim, né, esse pregador, né, diz também, antes que eu possa pregar o amor, a misericórdia e a graça, tenho que pregar o pecado, a lei e o juízo final. Então, queridos, quando se fala do Evangelho de Cristo Jesus, não tem como nós não falarmos sobre essa questão da natureza, né? Da minha natureza, da sua natureza com respeito ao pecado. E agora em Cristo Jesus, diante dessa obra da Páscoa, nós podemos então lidar com essa questão da natureza, né? E aí eu vejo que Páscoa então é uma esperança de um posicionamento espiritual. Colossenses 1, 13 a 14 nos fala, será que podemos ler todo mundo junto? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Páscoa é bem-aventurança. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Que a sua vida
né, que os seus relacionamentos, né, possam ser marcados, pontuados por essa bem-aventurança. Amém? Está difícil, está complicado, está tenso a situação ao meu redor, está complicado a dinâmica, né, interna dos meus relacionamentos, está difícil, né? Mas nós temos uma palavra de Páscoa, de ressurreição para cada um de nós nesta manhã, que possamos viver essa bem-aventurança, porque no Senhor, né, eu posso ouvir dessa mensagem, desse Cristo ressurreto, porque eu posso ter uma fé embasada nesse poder da ressurreição, porque nessa Páscoa eu posso, né, lidar com respeito à minha natureza e ao meu pecado. E com o desafio então nesta manhã, então hoje é Páscoa, amém? Então vivamos esse querigmas, isso é essa mensagem, né? E que a nossa fé e a nossa confissão com base no poder da ressurreição de Jesus Cristo, amém? Então Deus continue a nos fortalecer e que verdadeiramente possamos refletir, né, esse poder da ressurreição nas nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Querido Deus, muito obrigado, porque a Tua igreja se reúne nesta manhã em torno desse milagre, oh Deus, em torno desse dunamis, desse poder, Senhor Pai, desse sobrenatural, desse Cristo que ministrou uma geração, que ministra a minha, a nossa geração, e que o nosso testemunho, que o nosso estilo de vida possa ser marcado, ó Deus, por essa convicção e essa certeza desse poder da Páscoa, Senhor Pai, do ressuscitar, Senhor Pai, que nesta manhã, que no dia de hoje, se existe pessoas, Senhor Pai, que, ó Deus, quem sabe tem naufragado na fé, ó Deus, que não tem buscado viver, ó Deus, alinhado nessa certeza desse poder, dessa ressurreição, dessa Páscoa. Espírito Santo de Deus, oh Deus, toca na mente, no coração desse homem, dessa mulher, dessa família nesta manhã, Senhor, ó Pai, que esse ressuscitar, Senhor, ó Pai, venha realmente ser realidade nas nossas vidas, realidade nesta igreja, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai. Por favor, Espírito Santo de Deus, que possamos, ó Deus, realmente transmitir para as pessoas ao nosso derredor de que a nossa fé, a nossa vida, ó Deus, está fundamentada, ó Deus, alinhada, conectada nesse milagre dessa ressurreição, Senhor, ó Pai. É que nós oramos gratos em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Podemos assentar? Por isso, queridos, que toda essa dinâmica que nós fazemos, né, nesse ambiente chamado igreja, se faz sentido por causa da Páscoa. Amém? Se esse todo o nosso movimento não tiver como eixo a centralidade desse poder da Páscoa, esse ajuntamento seria em vão, tá? Seria inútil. Mas que bom que nós temos tido essa consciência de que nós estamos em torno, né, dessa obra, dessa salvação, né, dessa boa mensagem que Deus, né, deixou para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém? Então por isso que nós vamos ter agora um momento de apresentação, é isso? Né?
Vamos convidar algumas crianças. Pode sentar, a gente vai cantar com o maior amor do mundo. É Jesus ter morrido na cruz para nos salvar. Pode sentar. O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro e vou dizer por quê. O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro, vou dizer por quê. Ele é branco, tão fofinho, ele é puro, tão macio, mesmo se alguém nele bater. E a Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, quer saber por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer por quê. A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer por quê. Ele é bom sem nada errado, ele é puro e tão manso até na cruz, não reclamou. Ele não era o culpado, mas morreu por meu pecado, vida quer me dar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Larissa. Fiquei até com Lego aqui na mão. E agora a gente tem a honra, o privilégio, né, de ouvir um coral. Né? Uns irmãos da igreja ensaiaram para apresentar um hino. E agora eu vou passar, então, para os músicos e para os... Como chamam os cantores do coral? Os coristas.
Podemos nos colocar de pé? Eu queria terminar lendo esse texto de Filipenses 2, que fala assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura de humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso nós terminamos, Senhor, ó Pai, esse tempo de celebração, esse tempo de adoração, diante esta obra, diante essa esperança, diante essa expectativa que o Senhor há de se manifestar em nós, através de cada um de nós, nessa semana, nesse mês, enquanto o Senhor nos der esse sopro de existência. Por isso nós pedimos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.